Olá, boa tarde. Sou Maria da Luz Ferreira, sou artesã qualificada. Hoje estou cá para vos falar um pouco da história da camisola polveira. É uma camisola centenária, já vem do tempo dos vikings, e é um trabalho que eu já faço desde os meus 9 anos de idade. Gosto muito do meu trabalho que faço, eu amo este trabalho e agora fico muito feliz com a Associação Pátria e Povo, uma associação que nasceu na altura certa e está a contribuir muito para que este trabalho seja protegido e seja desenvolvido ao longo dos anos. A minha função agora seria dar a conhecer o meu trabalho que eu aprendi e desenvolvi, portanto, durante todos estes anos, foi aperfeiçoando as técnicas. E a camisola polveira tem agora tabela, tem critérios a cumprir e gostaria de passar este meu conhecimento a outras pessoas. Eu posso começar por iniciar um pouco da camisola polveira, para vocês verem que não é tão difícil fazer a camisola polveira, portanto é um trabalho muito fácil e é uma tradição a manter. Já. Para se começar a camisola polveira, nós precisamos de 1 kg e 200 gramas de lã polveira. Inicia-se desta forma, portanto colocamos assim o fio e vai-se colocando as malhas certas na agulha. Portanto colocamos, agora só para dar um pequeno exemplo, aqui assim 15 malhas, para termos só a noção de como se começa a camisola. Portanto, para quem sabe fazer tricô já sabe que este trabalho é só colocar as malhas na agulha. Quem não sabe, mais à frente depois teremos umas aulas para ensinar a fazer este trabalho, mas agora só mesmo uma pequenina explicação. Portanto, tem cá 15 malhas na agulha e agora vamos fazer este lado. Portanto, fazer a primeira carreira de manta de gato. E para percebermos que este é o lado direito do trabalho, nós temos sempre este fiozinho deste lado. Portanto, este é o lado direito do trabalho. Começa assim com 2 carreirinhas de gato. Viramos o trabalho novamente para o lado direito e colocamos mais uma carreira de gato para completarmos as duas. E percebemos que este é o lado direito do trabalho, porque temos aqui o fio. Então agora vamos fazer 2 lisas para iniciarmos depois os castelinhos. Portanto, vamos fazer 2 voltas em ponto liso, o chamado ponto de meia. Em ver, temos aqui 2 carreiras de gato e 2 lisas. Agora, para iniciar o castelinho, temos que fazer mais 2 carreiras de gato. Pronto, como podem verificar, temos 2 carreiras de gato
2 lisas mais 2 de gato. Agora sim vamos iniciar os castelinhos. Portanto, começamos com uma de gato e 5 lisas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma de gato. E voltamos a fazer 5 lisas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, como temos uma de gato, vamos colocar uma de gato para cada lado. Portanto, deste lado fazemos lisa, que é para ficar gato do lado direito. Se pode verificar, já começa aqui a aparecer, a formar os castelinhos. Portanto, já começa aqui a fazer o início do zigue-zague do castelinho. Ora, uma lisa, 2 lisas, uma de gato, uma lisa, uma de gato, e aqui onde temos as 3 de gato, vamos fazer 3 lisas. 1, 2, 3. Portanto, nós vamos fazer agora aqui uma de gato, uma lisa, e agora vamos fazer aonde tem as 5 de gato, deste lado fazemos 5 de gato, que é para ficar liso do lado do avesso. Agora faz aqui onde tem esta que está completamente lisa, uma de gato. E agora 5, 1, 2, 3, 4, 5. E agora faz-se uma lisa, que é para fechar o castelinho. 1, 2, 3, 4, 5. E mais outra lisa para fechar o castelinho. E 1, 2, 3. Pronto, como podem verificar, já temos aqui o castelinho formado. Portanto, ele faz este zigue-zague assim. Agora vamos completar com 2 de gato aqui em cima para finalizarmos este trabalho. As 2 de gato, as 2 fundas, novamente 2 de gato para iniciar o castelinho, fizemos o castelinho e terminamos com 2 de gato. Agora serão feitos para cima 47 centímetros de liso, o que não vai ser feito agora, como devem compreender, porque só temos aqui poucas malhas, que foi só mesmo para vos darem um exemplo. E como podem verificar, o trabalho cresce muito rápido. Portanto, é uma lã um pouquinho grossa, muito quentinha, esta é lã de ovelha, mantém o corpo quente. Portanto, os pescadores, quando iam para a faina e levavam estas camisolas, mesmo molhadas, eles mantinham o corpo quente, porque elas protegiam mesmo do frio. Por isso, estas camisolas, naquela altura, eram muito úteis, porque os homens não passavam frio no mar com uma camisola destas. Pronto, aqui está o trabalho iniciado. Já, como podem verificar, portanto, já está o castelinho pronto. Agora segue depois o trabalho liso para a frente, como vos vou explicar nesta camisola que temos aqui pronta para verem o trabalho finalizado.
Eu iniciei fazendo estas duas de gato, depois fiz estas duas lisas, mais duas de gato, mais o castelinho, como podem verificar, para depois ser bordado desta forma. Terminei com duas de gato e agora far-se-á 47 centímetros, portanto, ando aqui à cava da manga. Portanto, deste ponto aqui à cava da manga serão 47 centímetros. Depois far-se-á aqui a parte da frente, portanto, levam 10 tracinhos para se fazer a cava e termina com esta barra. Aqui na carcela é exatamente igual, portanto, aqui fica só com 9 traços, sempre um menos que na manga tem 10, aqui só tem 9, e fica, portanto, a camisola assim. Esta é a camisola tradicional poveira, nesta cor original, portanto, bordada a vermelho e preto. E agora, portanto, as pessoas começam, não é? Os gostos vão mudando, as pessoas começam a pedir outras tonalidades, então eu preparei lá a polveira já com outros tons, em qual eu faço, portanto, na cor vermelha, como está ali assim. Temos esta aqui também castanha, bordada com dois tons, portanto um tom castanho mais claro e um bege, portanto fica uma peça também muito gira. Portanto, como eu falei inicialmente, nós temos agora técnicas, portanto, que cumprem certos critérios. Portanto, nós fazemos sempre um plano da camisola antes de a tricotar. Nós contamos as malhas que temos, portanto, para fazer cada camisola. Uma camisola média gasta 81 malha, portanto, de largura, e depois contamos a altura, portanto, nós sabemos que deste ponto a este temos 47 centímetros, como mostra aqui no esquema, portanto, feito para se trabalhar a camisola. E depois temos, portanto, as malhas para diversos tamanhos. O tamanho S gasta 75 malhas, o M 81, o L 87, o XL 93, 2XL gasta 99 malhas, mas sempre com um plano de bordado, portanto, para que o trabalho fique, portanto, bem esquematizado e os bordados façam sentido, porque cada um dos bordados, portanto, são todos eles planeados antes de se fazer qualquer uma das peças. Portanto, faz-se primeiro o esquema, aqui o esquema para as mangas, portanto, um trabalho feito com muito rigor, portanto, e com medidas, não é? Para que as pessoas possam pedir o tamanho correto para a camisola. As siglas é um pormenor muito importante, porque as siglas de família, portanto, são siglas que vêm do tempo dos vikings, é uma tradição, portanto, que é o brasão de cada família poveira, portanto, e é uma tradição a manter, e é uma necessidade muito grande de incutir novamente nas famílias as suas siglas. Portanto, nós temos aqui um exemplo das siglas que eu posso mostrar na tabela. Nós aqui, portanto, temos o pai. Isto são 4 famílias diferentes. Primeira família, segunda, terceira, quarta família. Se repararmos, portanto, nesta tabela, o primeiro filho é a sigla do pai mais um pique. O segundo filho é a sigla do pai mais 2 piques. E nas outras famílias exatamente a mesma coisa. O terceiro filho 3 piques, o quarto filho 4 piques e por aí adiante, que antes as mulheres tinham muitos filhos. Acontece que o último filho a nascer herdava novamente a sigla do pai. E por que razão? Porque era o filho que estava com mais força, com mais vigor, para seguir o trajeto do pai, portanto,
Ele depois ajudava o resto da família, mas era ele que ficava com os apetrechos marítimos, portanto, com tudo o que pertencia ao pai, inclusive a sigla. Nunca abandonava a família, portanto, ele era o responsável pelo resto dos elementos da família. Era o protetor, era o mais jovem, era o que tinha mais força e mais vigor para o trabalho e para seguirem, portanto, com a família em bom rumo, portanto, que nunca lhes faltasse nada. Acontece que depois este filho, quando fosse casado e tivesse filhos novamente, voltava outra vez a ser formadas outra tabela de siglas. Portanto, esta sigla já ia sofrer uma alteração para o primeiro filho. Em vez do pico ficar como está neste aqui, o pico já ficaria traçado, portanto, num destes picos, para formar uma sigla diferente e não coincidir com a sigla da primeira geração. Portanto, eram sempre as siglas formadas de forma diferente de geração para geração. Por isso há muitas siglas que pertencem à mesma família e com formatos diferentes, como temos aqui no livro Santos Graça. Portanto, que é um livro que nos fala das siglas. Nós temos aqui, portanto, a tabela das siglas, em qual elas são numeradas. Todas elas, temos aqui 80 e poucas siglas, não estão cá todas as famílias, como é óbvio. E aqui, portanto, o número 1 diz-nos a quem pertence e da forma que ele é formado. Portanto, todas as siglas têm uma família e é muito importante preservarmos, portanto, todo este trabalho, porque antes os pescadores, eles bordavam, eram os homens que bordavam a sua própria camisola, eles só marcavam a sigla, não colocavam mais nada. Infelizmente, quando havia um naufrágio, o barco virava e os corpos davam à terra, já vinham muito desfigurados e então eles eram reconhecidos pela roupa que trajavam, pela camisola que estava marcada a sigla deles. Portanto, a sigla era muito importante, além de um brasão, era uma assinatura deles, era a forma deles se identificarem perante a sociedade. Portanto, era um pertence que eles guardavam com muito rigor e marcavam todos os utensílios que lhes pertenciam, desde das portas das casas a mobílias, portanto, tudo que lhes pertencia tinha a marca deles, tinha a sigla deles. Portanto, isso é uma tradição que nós mantemos hoje nas nossas camisolas. Quando tricotamos uma camisola, colocamos as siglas. Portanto, aqui tem siglas de uma família. Nas outras, portanto, todas elas têm siglas, como mostra naquela porta. Era marcada da forma que os pescadores marcavam, não com escrita, mas com um canivete. Eles marcavam as portas das capelas quando iam em romarias. Portanto, isto é um exemplo das siglas poveiras, porque nós temos aqui a situação das siglas. Portanto, em algumas portas, aqui diz-nos que as marcas, portanto, na porta de Santa Tecla, portanto, isto em Laguardia, de cada vez que eles, portanto, iam a uma romaria, eles marcavam a sigla. E depois, portanto, imagina que um chegava lá, deixava a sigla dele. Chegava lá um outro poveiro e dizia assim, fulano esteve cá, vou deixar a minha marca também. Deixava a sigla dele. Outro poveiro chegava lá e fazia o mesmo. Portanto, tornou-se uma tradição eles marcarem as portas das capelas quando faziam a romaria com as marcas deles. Hoje temos de norte a sul do país e, como aqui explica no livro Santos Graça, em Laguardia, as marcas poveiras, portanto, as siglas de família. Eles tinham orgulho em se apresentarem como a escrita deles, a sigla que lhes foi cedida já desde o tempo dos vikings, portanto, de muitas gerações atrás. Por hoje terminamos, portanto, esta explicação sobre a nossa tradição poveira.
Portanto, é uma tradição, como eu já disse inicialmente, eu amo de coração. Quero agradecer à doutora Odete da Pátria e Povo, portanto, o apoio que ela tem dado para se manter esta cultura, e até um próximo vídeo. Até já.